Galera, um novo vazamento de roteiro acabou de rolar nos últimos dias, entregando vários detalhes sobre tudo o que pode acontecer na terceira temporada de House of the Dragon. A partir dele, o que o vazador entrega pra gente é que nós vamos ter dezenas de mudanças na season, mortes inesperadas e eventos um tanto diferentes dos livros. É claro, não tem como saber se tudo aqui é verdade. No entanto, muita coisa que ele revelou me surpreendeu pra caramba e faz bastante sentido, mesmo não gostando tanto. É por isso que no vídeo de hoje, galera, eu vou analisar com vocês tudo que foi vazado, linha por linha, e comentar e analisar se realmente faz sentido. Já deixem o seu like aí embaixo no Voo Dragão e também não se esqueça daquela sua inscrição aqui no canal. Afinal, como vocês sabem, a nossa meta nesse ano é bater os 100 mil inscritos. Combinado? Então, bora pro vídeo. Como vocês sabem, pessoal, é bem comum, principalmente depois que as filmagens da temporada terminam, acontecer esse tipo de vazamento. A internet mesmo tá cheia deles. Afinal, isso é uma parada que rolava desde lá de Game of Thrones e continua acontecendo com outras séries da HBO, principalmente aí com House of the Dragon. Mas é aquilo que vocês sabem, nem todo vazamento é verdade. Muita coisa acaba sendo sim inventada e produzida na internet só para gerar furdunça. Inclusive, alguns dias atrás teve um vazamento no Twitter que deu muito o que falar, mas eu pessoalmente achei ele bem fraco e com cara de vazamento fake, então eu não quis trazer aqui no Voo do Dragão para vocês. No entanto, o vazamento do vídeo de hoje me chamou muita atenção, devido ao alto nível de detalhes e também por eles nos explicar de forma clara e muito coerente várias cenas e momentos chaves da temporada que estavam nebulosos até então. Essas informações aqui, pessoal, vieram a mim de um grupo fechado lá do Discord, a princípio de uma postagem que tinha rolado num fórum lá no Reddit sobre a série. No entanto, essa postagem foi ligeiramente apagada pelos moderadores depois, o que não impediu aí que ela se espalhasse pela Deep Web do mundo de House of the Dragon. Lembrando que esse vídeo obviamente vai ter spoilers, parece óbvio e redundante, mas sempre é bom avisar, beleza? A primeira coisa que o vazador acaba entregando pra gente é que, visto que House of the Dragon já tem os livros finalizados, como muitos de nós já sabemos, a ideia dos roteiristas e produtores das séries é surpreender até os fãs da obra original. Dessa forma, com diversas mudanças, a série teria uma espécie de imprevisibilidade, assim como aconteceu com Game of Thrones desde que a série original ultrapassou os livros. E bem, eu não tenho palavras para dizer o tamanho da burrice que é isso. Afinal, como muitos de vocês já sabem, House of the Dragon já mudou muita coisa na história, principalmente aí na temporada 2, tanto que o próprio George R. R. Martin, que é o autor de todo esse universo, ficou bastante indignado. E a princípio, o que esse vazamento diz é que eles não estão fazendo isso à toa ou por acidente, e sim porque parece que a série seguir os livros deixaria tudo muito previsível e faria assim a audiência então da HBO despencar. Bem, comentem aí o que vocês acham sobre isso, afinal é o único detalhe de produção ou bastidores que o vazador trouxe aqui pra gente. A partir daqui, ele começa a focar somente na história, começando aí pela cena do trailer da Rhaenyra batendo na porta, que a gente discutiu bastante aqui na análise do teaser no canal. Ele diz: na cena em que a Rhaenyra está batendo na porta mostrada no trailer, ela está reagindo ao desaparecimento do Aegon e Viserys no mar, ao serem capturados pela Triarquia. No vídeo de análise desse teaser mesmo, pessoal, eu falei que parecia que a Rhaenyra havia sido trancada por alguém, muito provavelmente impedindo para ela não ir para a guerra. Eu até disse para vocês que isso seria uma traição máxima. Não faria sentido você trancar a própria monarca no quarto, mesmo num contexto que a gente tem aí da Rhaenyra. E de fato, parece que não é isso mesmo. E se vocês pararem para olhar e prestarem bem atenção nas cenas desse teaser, a Rhaenyra, galera, de fato não tá nem mesmo tentando abrir a porta, ela não tá tentando fugir nem nada, e sim tá batendo com as mãos, como se ela realmente estivesse passando por um surto ou algo assim. Dessa forma, faz total sentido que ela não tenha sido trancada, até porque, convenhamos aqui, seria uma cena um tanto absurda. O vazador continua então falando sobre a Batalha da Guela, o grande evento que deve abrir a temporada. Ele diz que Aegon e Viserys desaparecem juntos. Quem avisa sobre o ataque da Triarquia é a Baela, que falha ao tentar atacar a frota inimiga sozinha. E bem, pessoal, isso aqui é outra coisa que faz bastante sentido, pelo menos na minha visão, visto que nos livros quem avisa sobre o ataque é o próprio Aegon, o filho mais velho da Rhaenyra com Daemon, ao fugir nas costas do Stormcloud até Dragonstone. Mas assim, como a gente viu aí na série, tanto o Aegon quanto o Stormcloud são bebês. O próprio dragão do Aegon do tamanho de um gato e não conseguiria de maneira nenhuma aí levantar voo com seu montador. Certamente então essa cena vai ser diferente na série. Então essa revelação que a Baela vai estar nesse momento é bem coerente. Afinal, como foi mostrado na segunda temporada, a Baela era responsável por patrulhar as regiões aí em torno de Dragonstone com a Mond Dancer, que é uma dragão que é conhecida pela sua velocidade
velocidade e agilidade, apesar do tamanho um tanto menor. Dessa forma, então, a Beyla pode muito bem avistar o ataque de longe, até tentar impedir, lutar contra a Triarquia, não conseguir e voltar para avisar a Rhaenyra ou talvez o próprio Corlys. Fora que, como vimos, né, nós já temos uma cena aí da Beyla confirmada no teaser, onde ela aparece naquele mesmo cenário da Batalha da Guela. E agora nós temos uma das maiores revelações e mudanças a respeito de toda a história dos livros de acordo com esse vazamento. Bem, se preparem aí porque o negócio é pancada. Como muitos de vocês sabem, é nessa batalha, a Batalha da Guela, que o Príncipe de Jaehaerys vai destapar melhor, pelo menos de acordo com a obra original lá de Fogo e Sangue. No entanto, de acordo com esses vazamentos, isso será bem diferente na terceira temporada de House of the Dragon. Ele diz assim: Vermax morre na Batalha da Guela ao ser atingido por uma balista bem no olho e cair no mar, mas Jaehaerys acaba sobrevivendo. E bem, pessoal, eu fiquei absurdamente chocado com essa informação. Afinal, a princípio seria um absurdo uma mudança desse tamanho. Afinal, vamos pensar aqui, para que manter o Jaehaerys vivo? E bem, pessoal, analisando o restante do vazamento, até fazendo um pouco aí de advogado do diabo, ou seja, defendendo os roteiristas da série, isso até que acaba fazendo um pouco mais de sentido lá pra frente. Olhem só, segundo esse mesmo vazador, o Aegon e o Viserys estão sob o domínio da Triarquia e dos Verdes durante essa batalha inteira, diferente dos livros, onde apenas o Viserys, que é o filho mais novo da Rhaenyra, acaba sendo sequestrado de fato. Ele afirma então que, ao que parece, os dois filhos da Rhaenyra, tanto o Aegon quanto o Viserys, vão ser dados no final dessa batalha como mortos ou desaparecidos. O vazador diz: não se sabe ao certo, mas especula-se que tanto o Aegon quanto o Viserys sumiram ou foram capturados após a Guela. Dessa forma, galera, a Rhaenyra vai ter perdido 2 dos seus filhos em uma única batalha, e eu creio que ela perder um terceiro seria um impacto muito grande. Enquanto lá nos livros, para vocês terem uma noção, esses eventos de batalhas e guerras acontecem semanas após semanas, ou seja, tem um espaço aí de meses. Aqui na série a gente meio que entende que eles são subsequentes, né, acontecendo um após o outro basicamente. Então eu creio que seria um impacto muito forte, muito pesado, a Rhaenyra perder 3 dos seus filhos em uma única vez. Pensem, lá no começo da segunda temporada, a Rhaenyra já ficou super impactada, de luto ao perder o Lucerys. Ela basicamente quase desistiu da guerra, assim como o Daemon fala lá. Se acontecesse isso de novo, muito provavelmente a personagem iria entrar em um luto constante que frearia a história da season. Ela provavelmente iria desistir de tomar Porto Real, o que não pode acontecer aqui de jeito nenhum. Mas se engana aí que os negros não terão perdas e problemas nesta batalha. Conforme o próprio vazador, ao invés do Jace, outro grande personagem é quem deve bater as botas nessa batalha. Ele diz, na realidade, Corlys é quem falece na Batalha da Guela após tentar salvar Beyla. De alguma forma, o vazador sugere que a Beyla, que é a neta do Corlys, vai se meter em alguma confusão e vai entrar em risco durante essa Batalha da Guela, e assim o Serpente Marinha vai precisar salvar ela. Nesse momento, galera, provavelmente ele deve ficar cercado pelos soldados da Triarquia e assim perder a sua vida. Afinal, como a gente sabe, galera, o Corlys é um lutador terrestre, ele não tem dragões, então de fato acaba sendo comum e até especulado que isso de fato poderia acontecer em algum momento. E bem, pessoal, me desculpem, né, mas caramba, que mudança desnecessária. Não é querer defender os livros ou ser um purista da obra do Martin, afinal, muita coisa que foi mudada na série eu não dei bola e até defendi, como por exemplo, a própria questão do Jaehaerys sobreviver à Batalha da Guela agora há pouco, que é completamente diferente dos livros. Mas o Corlys é um dos únicos personagens que sobrevivem à Dança dos Dragões. Ele é inclusive quem defende e ajuda ao lado dos negros na resolução de toda a guerra lá no final da história. E matar ele assim tão cedo causaria tantas consequências que fica até difícil pra mim explicar aqui no vídeo. Mas de fato, eu acho que é aquilo. Parece aí que os roteiristas da série querem aqui pegar a gente de surpresa, até quem é fã dos livros. E pelo visto, se eles seguirem isso, realmente vão. Outra coisa muito importante que o vazador revelou pra gente, que quase 90% das pessoas que veem os vídeos aqui do Voo Dragão não se inscreveram no canal ainda. Galera, infelizmente, isso é real e acaba prejudicando demais a gente. Por isso é aquilo, eu peço um segundinho só do seu dia para parar e clicar no botão de se inscrever aí embaixo, beleza? Isso ajuda demais pra caramba a gente aqui do Voo Dragão. Bora então continuar o vídeo. Ainda sobre a Batalha da Guela, pessoal, o vazador revela pra gente que, durante a batalha, Ulf causa problemas ao se distrair com Asa Prata e não saber como controlá-la direito. Ele acaba então queimando um dos navios da Triarquia. O Ulf, como a gente viu aí, parece de fato um personagem um tanto bobalhão e até inconsequente pelo pouco que House of the Dragon mostrou pra gente. Até porque na série, nesse momento, ele deve ter montado Asa
prata há poucos dias. Então a gente pode concluir, galera, que sim, ele é de fato um personagem sem qualquer experiência. Eu acredito realmente que se isso aqui acontecer, o Wolf vai fazer isso por acidente. Afinal, ele vai estar com uma dragão gigante sobrevoando um mar cheio de fumaça no meio do caos e poderia sim acertar qualquer navio dos negros por acidente. Isso explicaria, por exemplo, pessoal, aquele take lá do teaser que tem um alien pulando do navio durante a batalha. A princípio, galera, pelo que a gente consegue entender, será essa a batalha, a partir da perda do Aegon e do Viserys, que a Rhaenyra vai criar forças e ódio naquele coraçãozinho dela para tomar a capital com seus dragões. A Rhaenyra vai se sentir traída pela Alicent, que viu seu acordo sendo quebrado na primeira oportunidade. Como eu revelei anteriormente, o Jace deve sobreviver à Batalha da Guela, mas segundo o vazador, ele fica inconformado e isolado por perder Vermark. Ele diz assim: Jace retorna vivo da Guela, mas se sente morto e destruído por dentro, por se sentir inútil ao não ter mais o seu dragão. Em outro momento, o vazador acaba falando que, sem seu dragão, Jace pede para Rhaenyra deixá-lo procurar por outra besta para montar, e chega a sugerir tentar montar o canibal, mas Rhaenyra nega, pois não há mais dragões disponíveis que sejam seguros. Isso, galera, realmente leva a pensar que o Jace deve tomar o seu lugar do seu irmão Joffrey, que nos livros, se vocês não sabem, morre ao tentar domar a Syrax, a própria dragão da Rhaenyra. Lá em Fogo e Sangue, ele despenca dos céus e cai direto na Baixada das Pulgas, visto que é rejeitado pelo dragão da sua própria mãe. Isso não é algo revelado pelo vazador, é coisa completamente da minha cabeça, mas eu acho, pessoal, que o Jace, ao se ver sem dragão, vai sim se sentir inútil na guerra e em algum momento tente domar uma força. Afinal, querendo ou não, o personagem vai precisar morrer em algum momento, seja nessa ou na próxima temporada. Outra alternativa é, lógico, o Jace morrer ao tentar montar o canibal, assim como o vazador acaba entregando que ele vai pedir pra Rhaenyra. E se tem algum dragão que qualquer fã de Fogo e Sangue realmente querer ver em tela, é o canibal. A segunda temporada perdeu a oportunidade de mostrar ele, então sim, eu confesso pra vocês que pra mim seria bem legal ver o Jace ou outro personagem tentando montar esse dragão, mas convenhamos que seria um ato um tanto desesperado e insano por Jaehaerys, ainda mais para um personagem que é tão racional. O vazador revela também que a Rhaenyra e a Rhaena vão ter um conflito. A rainha então deve declarar que a Rhaena é uma traidora e até culpada por abandonar os seus filhos, que ela perdeu para a triarquia. O vazador diz exatamente assim: Rhaena retorna a Dragonstone montada em Shipstealer, mas fica destruída ao saber que Aegon e Viserys sumiram. Rhaenyra então responsabiliza Rhaena por abandonar seus filhos e as duas discutem. Algo que dá a entender, pessoal, isso aqui acontece provavelmente antes da tomada da capital. Se vocês não lembram, lá no final da segunda temporada, a Rhaenyra pediu para Rhaena acompanhar os seus filhos, o Aegon e o Viserys, lá no vale. E depois ela acaba mandando os dois lá para Pentos, do outro lado do Mar Estreito. E como a série mostrou muito bem pra gente lá no último episódio, a Rhaena não fez disso. Quando eles partiram lá pro Mar Estreito, a princesa abandonou tudo para ir atrás do Shipstealer. E querendo ou não, isso foi uma baita desobediência dela, que certamente deve sofrer as suas consequências. O vazamento também traz grandes informações sobre o personagem do Otto Hightower, revelando ele como um dos personagens centrais dessa próxima temporada. Ele começa revelando pra gente que, de fato, o Otto foi sequestrado por mercenários lá no final da segunda temporada. No entanto, ele vai ser entregue pro Aemon Targaryen no começo dessa terceira. Porém, pra não atrapalhar seus planos, o Aemon acaba prendendo seu avô nas masmorras do Red Keep. Olhem só, ele diz assim: Otto é entregue por mercenários para os Verdes e Aemon, que o prende nas masmorras, porque na visão dele, o Otto é fraco e pode arruinar os seus planos. E bem, pessoal, isso é de fato a cara do Aemon, e pra mim faz total sentido, pelo menos no contexto aí da série. Afinal, sabemos que quando a capital for tomada, o Otto estará no Red Keep. No entanto, mesmo nos livros, ele não tem participação na tomada, ou seja, na defesa da cidade contra os negros. O vazador também revela que o julgamento do Otto Hightower é que deve ser um dos grandes ápices dessa temporada inteira. Essa cena, pessoal, aconteceria lá na Sala do Trono, onde a Rhaenyra julgaria o traidor, e faria então um paralelo direto naquele 8º episódio da primeira temporada, onde o contrário aconteceu, onde o Otto estava julgando a Rhaenyra. Eu achei isso bem legal de fato. Se vocês não lembram, há algum tempo também, o Ryan Condon, que é o roteirista da série, revelou pra gente que nós teríamos uma espécie de episódio conceitual, algo bem diferente de tudo que já tínhamos visto em Game of Thrones bem no meio da temporada. De acordo com o vazador, é a partir desse julgamento do Otto que esse episódio acontece. Segundo ele, o episódio conceitual mostrará o flashback do Grande Conselho de 101 a partir da visão do Otto, durante o seu julgamento. Ou seja,
seja, voltaríamos décadas atrás e veríamos a partir das lentes do outro Hightower todo o grande Conselho de 101, assim como outros personagens da série que já se foram, como Viserys, a Rhaenys, a Aemma e até o próprio Corlys. O Vazador cita, inclusive, que também veríamos a Alicent criança cuidando do velho rei de Harris, algo que acontece, galera, de fato lá nos livros. Se isso for verdade, caramba, eu acho aqui que seria um baita episódio. Se vocês não sabem aí, o próprio George R. R. Martin revelou lá em 2022 que ele queria que os primeiros episódios de House mostrassem por completo o grande Conselho de 101. No entanto, isso foi negado pela HBO posteriormente. Aqui a gente tem a oportunidade de visitar esse momento que foi tão importante na história de Westeros. Fora que, como a gente viu na própria temporada 2, o Ryan Condal adora trazer personagens de volta. Lógico, lá foram a partir das visões do Daemon que não agradaram muitas pessoas. No entanto, voltar no tempo e ver como a história foi escrita seria uma baita oportunidade. O Vazador diz também que no final, Otto é executado no Red Keep por Caraxes. Ou seja, diferente dos livros, onde o Otto é executado perdendo a cabeça, aqui o Daemon não vai perder a chance de devorar o seu maior rival com seu dragão. Além disso, o Vazador revela que Daemon sugere a morte de Alicent, mas Rhaenyra defende a madrasta, dizendo que pode ser usada como refém de guerra. E bem, galera, aqui a gente chega num ponto bem delicado que pra mim não faz muito sentido nos livros. Lá em Fogo e Sangue, se vocês não sabem, a Rhaenyra também mantém a Alicent viva, com a desculpa que o Viserys, ou seja, que o pai dela amava ela. Como bem se isso mudasse algo. E sendo bem sincero com vocês, essa desculpa mesmo lá em Fogo e Sangue nunca colou pra mim. De maneira ou outra, foi justamente isso que ajudou na queda da própria Rhaenyra futuramente. Querendo ou não, é meio lógico que a série vai ter que manter a Alicent viva, e se for esse motivo, até que faz um pouco mais sentido, mais até que nos livros. Agora, o Vazador nos traz grandes informações, pessoal, sobre o Aegon II. De acordo com ele, Aegon II Targaryen e o Larys tinham planos de fugir, no entanto, são atacados e roubados por mercenários na estrada. Isso explica as cenas do trailer, onde o Aegon é visto roubando e até atacando pessoas comuns. Ele diz assim: Aegon e Larys têm planos interrompidos ao serem atacados por mercenários e depois roubados. Ele fala também que o Aegon e o Larys descobrem que os homens da Rhaenyra estão lá em Pouso das Gralhas tentando recuperar o castelo. No entanto, o dragão Sunfyre está impedindo todo mundo. Dessa forma, segundo ele, Aegon e Larys descobrem sobre Sunfyre e conseguem aliados dos verdes para ir para Pouso das Gralhas recuperar o dragão. Galera, realmente é mais ou menos assim que rola lá em Fogo e Sangue, se vocês não sabem. Qual a diferença? Que o Sunfyre consegue levantar o voo sozinho e ir para Dragonstone. Com algumas pequenas mudanças, ele revela mais tarde. Mas pro final da temporada, Aegon consegue domar e levantar voo com seu dragão e tenta então recuperar Dragonstone. É aí que acontece o duelo entre Sunfyre e Mundenser, muito provavelmente no episódio 7. E sim, galera, essa é uma baita novidade. Vamos ver, além da tomada de Porto Real, a grande Batalha da Guela e a Batalha de Tumbleton, um outro grande evento dos livros, que seria então o confronto direto do Aegon com Sunfyre contra Baelor com a Mundenser. O Ryan Condal mesmo disse que teríamos nessa temporada 4 grandes eventos canônicos sendo adaptados. Os 3 primeiros já eram quase confirmados e o quarto realmente deixa ainda dúvidas. Se vocês não sabem, é nesse momento que o Aegon consegue conquistar Dragonstone, visto que a Rhaenyra está com todas as suas forças lá em Porto Real. Isso prepara a gente para um dos maiores desfechos de toda a série, que eu não vou spoiler aqui para vocês, mas devemos ver aí na 4ª e última temporada de House of the Dragon. Além dessa, o Vazador entrega alguns detalhes da Batalha de Tumbleton, que deve acontecer no 8º e último episódio dessa 3ª temporada. De acordo com ele, durante a temporada, o Wolf já estava convencido a mudar de lado, muito provavelmente porque ele está descontente aí, insatisfeito com a Rhaenyra. No entanto, galera, Rugg se mantém fiel à rainha, porém acaba desistindo de apoiá-la quando vê que Daemon não tem pena de destruir a cidade, mesmo plebeus e inocentes, para conquistar a vitória para os negros. Rugg então deve se ver em um dilema moral: apoiar os verdes e defender Tumbleton para que a cidade não seja eliminada da face da terra pelos negros. O Vazador diz exatamente assim: a batalha final de Tumbleton é bem diferente dos livros. Daemon participa com Caraxes e coordena o ataque. Uff já está destinado a mudar de lado, mas Rugg resiste, até que vê a postura
postura ofensiva de Daemon, que não tem pena de destruir Tumbleton, inclusive os plebeus. Lembrando, galera, que se vocês não estão bem lembrados, o Rugg tem uma esposa, a Cat, que disse na segunda temporada com todas as palavras que iria se mudar justamente para Tumbleton, para fugir da guerra. Tumbleton, se vocês não sabem, é um vilarejo bem menor que fica a algumas milhas da capital. No entanto, é ali que a gente deve ver uma das maiores batalhas de toda a história da Dança dos Dragões. Pode ser aí que o Rugg veja que a própria Cat está em perigo e por isso vê que apoiar o Daemon não é uma boa ideia. O vazador diz, sem grandes detalhes, que a última cena da temporada será a morte da Rhaena Targaryen. Não sabemos aí, segundo ele, como isso ocorre, nem mesmo se será como nos livros, onde a rainha do Aegon II é encontrada morta no fosso da Fortaleza Vermelha, provavelmente por se jogar da janela do seu quarto ou ser empurrada. Isso é um mistério até os dias de hoje. Ao que parece, se tudo isso aqui for verdade, a terceira temporada de House of the Dragon deve trazer mudanças brutais em relação aos livros. Se a gente for analisar de verdade como a HBO está conduzindo a série, isso não é nenhuma novidade, visto que as mudanças começaram fortes na temporada anterior. O próprio Martin, no meio de todas essas polêmicas e confusões, assim como eu comentei aqui no canal, disse que essas mudanças brutais seriam ainda maiores para a terceira. Tanto é que foi isso que fez com que o autor se afastasse aí definitivamente da série. Eu sei, muitos de vocês não ligam aí, não se importam com mudanças, e vamos ser sinceros que essa altura do campeonato, o que a gente precisa mesmo se preocupar é em querer ter uma história boa aí pra gente assistir nas séries da HBO. Se tudo isso for verdade e realmente fizer sentido, for coerente, ainda por cima nos proporcionar grandes momentos, assim como o GOT fez lá atrás, não vamos ter o que reclamar. Por hoje é isso, pessoal, confiram os outros vídeos do canal e não se esqueça do seu like e a sua inscrição aqui no Voo Dragão. Até o próximo vídeo, valeu e fui!